Olá, uma ótima tarde para você ligado aqui no canal do Boi. A segunda edição do Agricultura BR já está no ar. Hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro. Entre os destaques de hoje, você vai ver que a Abiov elevou a expectativa da produção de soja do Brasil no ciclo novo. Tem também as últimas projeções da Conab em relação à safra brasileira de café ano de 2017. Nesta edição, previsão do tempo para várias áreas produtoras e ainda como anda a produção de inhame e de pimenta do reino na região norte do Brasil. Cotações de mercado, mercado físico, futuro e muito mais, você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. E a gente abre essa edição trazendo mais uma projeção em relação à safra de soja do Brasil do ciclo novo, 17-18. Nesta quinta-feira foi a Abiov, Associação dos Produtores voltados à indústria de óleos vegetais do Brasil, que divulgou a sua nova expectativa. Os números apresentados pela associação ficaram maiores do que a da projeção divulgada em novembro. Agora, a Abiov acredita que a safra de soja do Brasil seja de 109 milhões e meio de toneladas. A expectativa anterior era de uma safra de 108 milhões e 800 mil. A elevação acontece em linha com o que vem sido apresentado nas últimas semanas, com elevações de previsão de safra também projetadas pela Conab e pelo IBGE. A expectativa da Abiov em relação à exportação de soja pelo Brasil se manteve na comparação com o relatório apresentado no mês passado. Exportações seguem estimadas em 65 milhões de toneladas. O esmagamento do grão também não sofreu alteração, segue projetado em 43 milhões de toneladas. Agora, a Abiov mudou um outro número em relação ao quadro de oferta e demanda de soja do Brasil. Tem a ver com os estoques finais do grão. Isso mostra que o Brasil deve ter um volume menor de soja estocado ao fim do ciclo 17-18. No relatório apresentado em novembro, a Abiov acreditava em estoques de 5 milhões 599 mil toneladas. No relatório apresentado nesta quinta-feira, o número já traz a expectativa de 4 milhões 499 mil, uma redução expressiva. O verão começa nesta quinta-feira, 21 de dezembro, aqui para o Hemisfério Sul. Vamos saber com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que a nova estação vai se comportar para o Brasil. Ela traz os destaques no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. O verão começa hoje, no dia 21 de dezembro, às 14 horas e 28 minutos. E a nova estação vai ser influenciada pelo fenômeno Laninha. Uma situação típica de anos de Laninha seria onde as chuvas mais expressivas se concentrassem no centro e no norte do país. Este ano vai ser um pouco diferente. A única região que deve ter uma situação um pouco mais condizente com anos de Laninha é a região norte, com tendência de chuvas persistentes com volumes elevados, que devem até superar a média climática para a estação do verão. Já na região nordeste, a tendência é um pouco diferente do que seria considerado típico para um ano de Laninha, onde as chuvas seriam um pouco mais persistentes. Agora, no verão de 2018, a tendência é de que as chuvas percam um pouco mais de intensidade na região nordeste. E aí essas instabilidades e os acumulados pode ser até que não alcancem a média climática para a estação. Não quer dizer que a chuva cessa,
essa. A chuva ainda segue ocorrendo com um pouco mais de frequência, só que o volume de chuva é que não deve ser tão intenso. Na região central, no centro-oeste e também na região sudeste, chuvas persistentes e a tendência de acumulados que fiquem muito próximos da média climática, podendo até superar na região centro-oeste, principalmente no mês de fevereiro. É onde tende a ser um período com um pouco mais de chuva, as chuvas seguem um pouco mais persistentes e os acumulados também devem seguir mais elevados, ficando próximos da média e conseguindo até superar a tendência para a média climática no decorrer do mês de fevereiro. Agora, no sul do Brasil, como já é muito típico ainda para anos de Laninha, a tendência é de que a chuva diminua um pouco mais de intensidade. As instabilidades agora no sul do Brasil vão ter uma certa irregularidade. Vai ter chuva, só que ainda vai ter períodos de tempo mais seco. Isso pode garantir uma diminuição das instabilidades ali no Rio Grande do Sul, principalmente nas áreas que fazem fronteira com a Argentina e também Uruguai. Com isso, a chuva no Rio Grande do Sul pode ser ainda que alcance a média climática, mas a chance para superar a média climática no Rio Grande do Sul ainda é pequena. A tendência em relação às temperaturas é que fiquem ainda muito próximas da média climática no decorrer da estação do verão, podendo ficar um pouco acima da média no Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná, conforme as chuvas perdem um pouco mais de intensidade ao longo dos próximos meses. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. No estado do Mato Grosso, o repórter Valdir Pacheco acompanhou a posse da nova diretoria do Sindicato Rural de Sinop. O grande desafio destes novos membros é melhorar o transporte de grãos no estado, em especial aquele que passa pela BR-163. Vamos acompanhar mais informações sobre este desafio na reportagem que faz parte da série Logística no Agronegócio. A nova diretoria do Sindicato Rural de Sinop foi empossada na última segunda-feira. Antônio Galvão e seu vice, Ilson José Redivo, foram eleitos em chapa única no dia 27 de novembro. Após assumir a presidência da AproSoja MT no último dia 14, Antônio Galvão toma posse como presidente do Sindicato Rural de Sinop. Se licencia e empossa o seu vice, que presidirá o sindicato pelos próximos 3 anos. Agora, recente também, que tivemos eleição no Sindicato Rural, onde eu encabecei novamente essa chapa, pedido aí de muitos produtores que a gente continuasse. Mas nesse meio tempo também decorria a própria eleição da AproSoja, onde fomos aí agraciados com essa vitória também dentro da AproSoja. Então, a partir do próximo triênio, aí dizer janeiro de 2018, o Redivo acaba assumindo. Eu vou pedir um licenciamento e ele permanece aqui como vice-presidente, que a AproSoja demanda com certeza várias vezes a demanda que tem aqui no sindicato. Então a gente vai se dedicar com certeza absoluta, que nada mais é que uma extensão da casa da gente, a associação, a própria federação, outras associações que defendem outro segmento do setor rural. Então a gente vai ter um trabalho grande sim aí, Pacheco, mas a gente não tem medo de desafio, tenho certeza que a gente está preparado e sabe o que o produtor rural quer. E nós vamos trabalhar em cima dessas questões que mais incomodam o produtor. Redivo assume o Sindicato Rural consciente que terá que enfrentar um dos gargalos mais visíveis da produção agrícola no estado, a logística. Olha, pela situação geográfica da nossa região, nós estamos distante de todos os locais para exportarmos nossos produtos. E com isso pagamos um frete dos mais caros do mundo. Isso aqui reverteria se o governo nos desse atenção e olhasse com carinho e concluísse essa BR-163 para nós escoarmos os nossos produtos pelo norte. Reduziríamos com isso significativamente nossos fretes e o produtor teria um ganho adicional na sua atividade. Então o que falta para nós é que o governo se sensibilize e conclua a BR-163. O evento contou com a participação do presidente da FAMATO, Normando Corral, que foi bem enfático em afirmar que o problema da logística é um gargalo de gestão pública. Não só no Mato Grosso, em todo o Brasil. Há muito tempo que a gente vem combatendo problemas que já foram sanados em países da mesma idade que a gente há um século atrás. Então o nosso gargalo é de gestão pública. E aí tanto faz seja infraestrutura, saúde, saneamento básico e por aí vai afora. A outra coisa que eu queria deixar claro é que as instituições, tanto a AproSoja como a FAMATO, através de seus sindicatos rurais, nós não somos um poder, nós podemos ser uma força.
Mas o poder são os poderes constituídos, poder executivo, legislativo, judiciário. Nós fazemos a interlocução com o poder. E essa interlocução que tem que ser forte, e é o que eu repito, em busca dos nossos direitos. Não estamos atrás de privilégio. E para isso, a união de toda a classe, para que a gente possa ter força ante os poderes constituídos. Após receber no último dia 12 o prêmio CNA Agro 2017 na categoria política, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, participou da cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato Rural. O presidente manifestou o problema de escoamento da produção pela BR-163. Na verdade, um equívoco, né, do governo, quando logo após o impeachment, deveria ter cancelado todos os contratos. Ao contrário disso, ele manteve os contratos com empresas. O Ministério tem o dinheiro, tem o orçamento e a empresa não é capaz de fazer. Então, obviamente que isso é um retrocesso. É a gestão que atrapalhou. O DENIT poderia ter sido um pouco mais arrojado nisso, ter sido um pouco mais firme, e vão virar mais um ano com problema de escoamento por culpa de não ter tomado atitude como deveria ser tomado. Por isso que fizemos uma audiência pública aqui há poucos dias, pedindo inclusive a suspensão dos pedágios da BR-163 enquanto não tiver obras. Não é justo pagar sem ter essa contrapartida. Valdir Pacheco para o SBA. Por aqui é hora de indicadores da soja, preço da saca do grão nos portos do país. O Agricultura BR traz uma análise hoje do que houve com os valores nos últimos 30 dias. Em primeiro lugar, Porto de Santos. No acumulado desses últimos 30 dias, há um recuo observado de 1%. Há um mês, no dia 20 de novembro, cotação da saca da soja no Porto Paulista era de R$ 74,50. No dia 29, uma semana depois, mais ou menos, os valores caíam em R$ 1,00 a saca, fechava na data R$ 73,50. Já dezembro registrou novamente valores acima de R$ 74,00 a saca. No dia 15 do mês, preço da saca da soja no Porto de Santos era de R$ 74,80. Nesta quinta-feira, dia 21, valor volta para os R$ 73,50, mostrando, portanto, esse valor R$ 1,00 mais baixo na comparação com 30 dias atrás. No Porto de Paranaguá, segundo de maior movimentação do complexo soja, há também uma baixa observada em 30 dias. De acordo com a análise, ela também é de 1%. Os valores seguem mais ou menos a mesma trajetória do que houve em Santos. Mas no Porto Paranaense, o valor da saca da soja chegou a passar dos R$ 75,00 no acumulado deste mês. Lá atrás, no dia 20 de novembro, a cotação era de R$ 74,70 a saca. No dia 8 de dezembro, Porto de Paranaguá pagou R$ 75,50 pela saca do grão. Os valores subiam diante da alta do dólar que a gente viu acontecendo aqui no Brasil. De lá para cá, o valor da soja voltou a recuar. No dia 15, eram R$ 75,00 a saca e no dia atual, 21 de dezembro, Porto Paranaense volta a pagar R$ 73,50. Desta vez, é o soja em Chicago que vem baixando as cotações também aqui no Brasil. A gente fica agora com os valores da saca no mercado físico nacional em cada estado produtor. A cotação da soja na Bolsa de Chicago, mercado futuro, sofreu queda na última semana. Essa baixa foi influenciada pela chegada das chuvas na Argentina, país que é importante produtor da oleaginosa no mundo e que estava passando por um longo período de seca. O retorno das chuvas fez pressão no mercado internacional, tanto é que as cotações aqui no Brasil também sentiram essa baixa, como a gente acompanhou há pouco. Vamos aos negócios ao vivo da Bolsa de Chicago nesta quinta-feira agora. Soja segue pressionada por lá. Os contratos caem para todas as posições
A de janeiro tem baixa agora de 0,18% e negocia o bushel do grão a $9,52 mais 25. Soja para entrega em março de 2018 opera agora $9,62 mais 75 por bushel, com queda também de 0,18%. Negócios para maio caem 0,17% e negociam o bushel do grão a $9,74 mais 25. E julho vem a $9,84 mais 50, com queda de 0,20%. Vale a gente lembrar que há cerca de 2 semanas, a soja na Bolsa de Chicago chegou a superar os $10,10 por bushel, desde a posição de mais curto prazo, a de janeiro. Aquela alta que fez com que os valores ficassem nos preços mais altos desde julho deste ano de 2017, tinha a ver com o clima seco na Argentina. Agora, com o retorno das chuvas, elas baixaram. Daí o poder dessa influência climática no mercado da oleaginosa em todo o mundo. Agora a gente acompanha o dólar aqui no Brasil. Ele que vem fechando na casa dos R$ 3,29 ao longo de toda essa semana, desde a segunda-feira. Nesta quinta-feira, o dólar volta a subir no país. Neste momento, vem com alta de 0,42%, negociado a R$ 3,30 mais 8. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Nesta edição tem muita informação ainda, entre elas informações sobre culturas menores, como batata doce, inhame e também pimenta do reino. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta, é hora de acompanhar o preço do milho no Brasil, que vem registrando valorização. A alta que o cereal tem sido observada nestes últimos períodos, tem a ver com o período de entre-safra, mas também com as exportações de milho feitas pelo Brasil, que seguem bastante aquecidas. A safra 16-17 foi recorde, o Brasil produziu um volume bastante grandioso e o embarcado segue bastante alto, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. É esse aquecimento nas vendas do Brasil para países compradores que tem sustentado as cotações aqui no país. A gente acompanha como que está sendo negociada a saca de 60 quilos do grão na média nacional e o que houve nos últimos 15 dias. Estes valores que você vê na tela consideram o preço mínimo e máximo pago diariamente em 8 dos maiores estados produtores do país e aí chega-se a essa média nacional. No dia 6 de dezembro, cotação média do milho, então, no país era de R$ 26,27 a saca. No dia 12 de dezembro, valores subiam para R$ 26,33 e alcançavam a média de R$ 26,44 no dia 14 deste mês. Na data atual, dia 21 de dezembro, o valor está em R$ 26,61 na média Brasil, mostrando, portanto, que o cereal segue conquistando altas pelo país. A gente acompanha agora como está a negociação nos portos do Brasil e o que houve nestes últimos 15 dias. Do porto de Paranaguá, há uma alta expressiva acontecendo em apenas 2 semanas. Ela é de 3%. Há 2 semanas, o valor da saca do milho no porto paranaense era de R$ 31 a saca. Preço subiu para R$ 31,50 no dia 13 de dezembro e para R$ 32,00 no início desta semana, na segunda-feira, dia 18, chegando, portanto, a este valor novo patamar. Nesta quinta-feira, dia 21, preço do milho no porto de Paranaguá segue nos R$ 32,00 a saca. Por fim, Porto de Santos também tem registrado elevação e o valor atual pago pela saca do milho é ainda maior do que no Porto Paranaense, 50 centavos mais caro. Vamos aos números então do Porto de Santos. Valores subiram 5% em 15 dias. Há 2 semanas, Porto de Santos pagava R$ 31,00 pela saca de milho. No dia 11 de dezembro, subia este valor para R$ 32,00 a saca, mas recuava na semana passada. No dia 14, voltou a pagar R$ 31,00 pela saca de 60 quilos do grão. Nesta quinta, retorna à casa dos 32 e paga ainda mais, R$ 32,50, mostrando, portanto, alta de R$ 1,50 em apenas 2 semanas.
Mercado futuro do milho é o nosso destaque de agora. Milho negociado na Bolsa de Chicago fechou nesta última quarta-feira em alta já pela segunda sessão consecutiva. Segundo especialistas do mercado, é a venda das posições que tem feito elevar estes valores. Um outro motivo que seria um motivo de alta para o milho operar no cenário internacional são as incertezas envolvendo a safrinha de milho aqui no Brasil. O Brasil, grande produtor do cereal, entra com muito da sua safra no mercado internacional e os temores com o que pode acontecer com essa segunda safra mexem com o mercado. A safra de soja de verão teve atraso na semeadura por conta da demora na chegada das chuvas e com isso há a expectativa do plantio da segunda safra não ocorrer dentro da janela ideal. Este, portanto, seria um motivo altista para o milho operar na Bolsa de Chicago. Por outro lado, tem outros fatores que fazem cair estas cotações, motivos negativos. Um deles é a Argentina, que voltou a receber chuvas neste último fim de semana. O país também participa de maneira expressiva no comércio mundial do cereal e o retorno das chuvas por lá indica, portanto, que a safra deve caminhar bem daqui para frente. Um outro fator que é negativo para o mercado internacional do milho são os estoques globais que seguem muito volumosos. Vamos acompanhar os negócios agora em tempo real, então. Milho vem operando em campo positivo nesta quinta-feira em Chicago, seguindo a tendência do comportamento das últimas duas sessões. A posição de março vem a $3,49 mais 75 por bushel, alta de 0,14%. Os negócios para maio sobem 0,20% e negociam o bushel do cereal a $3,58 mais 25. Contratos para entrega em julho operam a $3,66 mais 50, bem próximos à cotação máxima do dia e agora sobem 0,13%. Enquanto isso, os contratos para setembro vêm com uma leve alta de 0,06%, negociados a $3,73 mais 75 por bushel. Agora a gente volta ao mercado físico do Brasil para acompanhar mais cotações nos estados produtores. Nesta semana, o Congresso Nacional entrou em recesso, com um saldo considerado positivo pela bancada ruralista. Um dos principais embates de 2017 foi o refis do Fundo Rural. Veja mais informações com Odacil Canepa. No geral, os ruralistas da Câmara e do Senado conseguiram aprovar projetos que consideram importantes para o setor produtivo. Novas regras para a vigilância sanitária, recursos para o censo agropecuário e as comissões de inquérito que investigaram assuntos como invasão de terras e a atuação da JBS estiveram em pauta. Um dos destaques foi mesmo o refis do Fundo Rural, aprovado neste mês. Quase todos os projetos de interesse do setor rural passaram neste ano pela FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, o maior bloco de atuação no Congresso. Esta foi a última reunião do ano, hora de fazer uma avaliação do que foi votado. Nós vivemos um ano de muitas turbulências, de muitas crises, e isso tem um reflexo direto, em especial, sobre os pequenos municípios, que se ressentem sempre em primeiro lugar das dificuldades. Nós tivemos alguns problemas mais específicos quando se fala de Pronaf, de PAA, de PENAI, e a esperança é de que o pior passou. Porque, afinal, cada vez mais nós estamos percebendo que a sociedade toma consciência do que significa aquele que antigamente se colocava como um colono, alguém, né, os industriais que eram os importantes. Hoje nós estamos vendo na balança da produção nacional, na balança da comercial em relação ao exterior, que quem pesa mesmo é o setor agropecuário. A indústria reduziu em muito a sua participação e os efeitos dos resultados positivos que, a despeito de serem pouco superavitários, em relação à agricultura, são extraordinariamente superavitários. A próxima reunião da FPA vai ser em fevereiro do ano que vem. Odacil Canepa para o SBA.
A produção de batata doce tem se mostrado como uma importante fonte de renda para o estado do Sergipe. O nosso companheiro Gleiton Medeiros conversou por lá com o presidente da Associação de Batata Doce do município de Moita Bonita sobre toda essa importância. Eles falaram também sobre a necessidade de haver cooperativas na região para auxiliar estes produtores. Vamos ver. Brasileiro de Agronegócio, estou aqui hoje mais Joelito, secretário de Agricultura de Moita Bonita, presidente da Associação dos Produtores de Batata Doce de Moita, e a gente veio trazer um pouquinho da importância da produção de batata doce para o agreste do estado de Sergipe e a importância de se ter cooperativas, que aqui no Nordeste é um dos grandes gargalos, a falta do cooperativismo, e em Moita Bonita a cooperativa dá certo e dá resultado. Joelino, eu queria que você falasse para os nossos amigos produtores e telespectadores do canal do Boi e do Agrocanal, qual a importância da batata doce para Moita Bonita e qual a importância do cooperativismo para toda a sociedade daqui de Sergipe. Bom, a importância da batata doce para Moita Bonita é que ela é o maior gerador de emprego e renda na nossa cidade, ela que consegue manter o nosso agricultor no campo, ela que está conseguindo manter a nossa juventude no campo, e é ela que é responsável pelo desenvolvimento sustentável do nosso município. Temos dificuldades, sim, temos, mas essa dificuldade em eventos como esse a gente está procurando resolver essas dificuldades, procurando fazer com que essas dificuldades se transformem em oportunidades futuras. E uma das formas da gente fazer com que essas dificuldades se transformem em oportunidades futuras é justamente o trabalho cooperativo. O trabalho associativismo e cooperativismo. O trabalho cooperativo também, ele é responsável por fazer com que os agricultores consigam ter uma visão melhor e maior da sua atividade, como também uma forma melhor de tentar comercializar seu produto, tentar beneficiar seu produto, tentar trazer benefícios para a sua comunidade e, principalmente, que esse agricultor ele consiga enxergar o mundo de uma forma diferente, onde a gente não vê o mundo sozinho, mas a gente vê através de uma família. E uma cooperativa é simplesmente uma família maior, que tem o mesmo objetivo, que tem o mesmo potencial, que é desenvolver aquela atividade para a qual ela foi criada. Exatamente. Então, como vocês podem ver, a importância de uma cadeia produtiva tão grande, né? Aqui, que a gente está falando de uma região que a reforma agrária ela já é feita de forma natural. Que aqui na região de Itabaiana, Moita Bonita, Ribeirópolis, Malhador, a região que é produtora de batata aqui são pequenas propriedades, que é inteiramente mão de obra familiar. Entendeu? Então toda essa importância que tem essa cadeia produtiva para a produção e agregar valor também, né? Na cooperativa que Joelito preside lá em Moita Bonita já se faz a farinha da batata doce, subprodutos que são trabalhados para agregar valor. Então isso é a importância de se ter a questão do cooperativismo e pensar para frente. Entendeu? E pensar em produtos que agregam valor à propriedade, agrega valor ao produto e traga renda para o município e para toda a região e essa cadeia produtiva. Hoje, aqui em Itabaiana, a gente realizou esse evento sobre as perspectivas de comercialização da safra 2018 da batata doce. Quero agradecer, Joelito, aqui pela presença aqui e essa contribuição, e a gente está levando essa informação aqui para todos os amigos telespectadores aí do canal do Boi do Agrocanal. Vamos em frente. Muito obrigada, Gleiton, e também ao presidente da associação pelas informações. Sucesso neste negócio com a cultura da batata doce por aí. Bom, e no estado de Rondônia, a cultura que tem gerado bastante renda, em especial a produtores familiares, e garantido mais economia para o estado, é a cultura do inhame. De acordo com dados da Emater do estado de Rondônia, a produção teve início no Vale do Guaporé e agora começa a se expandir para outras regiões do estado. A produtividade das lavouras de inhame por lá cresceu muito neste último ano. De acordo com a Emater rondoniense, ela teve uma alta de 84% no acumulado deste último ano. No ano de 2016, o rendimento ao longo do ano foi de cerca de 4.869 toneladas. Já agora, em 2017, foi de 8.947 toneladas anuais, portanto, um incremento muito expressivo na produtividade dessas lavouras de inhame no estado de Rondônia. Bom, e esses bons resultados têm rendido novos investimentos para o estado.
tem atraído investidores ao estado em busca do produto, visando, sabe o quê? A exportação. Países como Paquistão, Holanda e Estados Unidos têm buscado a produção rondoniense para satisfazer a necessidade da sua população. Considerado um dos alimentos medicinais mais eficientes, o inhame é um produto muito procurado para consumo de quem deseja ter hábitos mais saudáveis. A produção rondoniense do inhame é hoje estimada pela Emater do estado em 706 mil toneladas. E a gente continua trazendo informações sobre outras culturas alternativas aqui no Agricultura BR. A cultura da vez é a pimenta do reino. Você sabia que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores deste produto? Ele se considera como um dos 4 maiores, de acordo com dados do IBGE. No ano de 2017, a produção é estimada em cerca de 54 mil toneladas. A cultura, que é originária da Índia, foi introduzida no Brasil na década de 30 por imigrantes japoneses. O estado do Pará é onde está concentrada a maior parte da nossa produção, podendo também ser encontrada no Espírito Santo, na Bahia, no Maranhão, Ceará e Paraíba. Apenas cerca de 10% da produção fica no Brasil. O restante é exportado. De acordo com a Embrapa, a safra paraense de pimenta do reino está na fase final de colheita. Os valores atuais do quilo da pimenta do reino não chegam nem perto do pico de preço que foi alcançado no ano de 2015. Mas ainda assim, segundo a Embrapa, é interessante ao produtor. Os valores atuais são de R$ 9,00 por quilo. Em 2015, eles chegavam até aos R$ 30,00. No entanto, a Embrapa afirma que a liquidez é tão alta que rapidamente a produção se transforma em dinheiro vivo e assim torna a chamada cultura da pimenta, como pipericultura, atraente aos produtores, principalmente aos pequenos. A maior dificuldade encontrada hoje em dia ainda pelos produtores de pimenta do reino é a falta de longevidade destes pés de pimenta. Eles que deveriam viver pelo menos 12 anos no campo, não vivem nem cerca de metade disso, por conta das doenças hoje incontroláveis destes pés. A boa notícia é que a Emater e, juntamente com a Embrapa, estão já desenvolvendo novas variedades que são resistentes às doenças da pimenta do reino, que devem chegar ao mercado em até 2 anos. E nós vamos agora para mais um intervalo comercial. No próximo bloco, a Agricultura BR fala de café. A Conab divulgou nesta quinta-feira o 4º e último levantamento da safra de 2017. Voltamos já. Por aqui, ao acordar, os olhos são voltados para a terra. E quando não são eles, todos os pensamentos são para ela. É chuva, suor, soja, milho, feijão, arroz, café, máquinas no campo. Às vezes é a leveza ou a força da chuva, em outras a dureza da falta dela. Há outros momentos ainda. Parece que a sociedade esquece quem a sustenta e alguns nos criticam. Particularmente, é quando trabalho mais. Tem também aquelas vezes que tudo dá certo no campo, mas o preço cai. Normalmente é neste o momento quando mais fico ligado no canal do boi. Há outras situações que parece tudo ter desabado, mas a minha alternativa é olhar para frente e acreditar. Eu vou para o campo e com a terra fico. Com a terra renovo a esperança. Renovamos juntos. Canal do Boi. Em 2018 é muito mais agrícola, é muito mais pecuária. A Conab divulgou nesta quinta-feira o 4º e último levantamento da safra 2017 de café do Brasil. Os números finais da safra confirmam um ano de bienalidade negativa para a maioria dos estados produtores de arábica, resultando em uma safra menor. E também marca a recuperação na produção de conilon do país,
frente à melhora das lavouras do Espírito Santo depois de anos de seca extrema. De acordo com os mais recentes números da Conab, a safra 2017 de café do Brasil chega aos 44.970.000 sacas. Veja que na primeira coluna, onde mostra a produção de 2016, o Brasil produziu muito mais, acima de 51 milhões de sacas. E esse resultado tinha a ver com o ano, que era de bienalidade positiva para a variedade arábica. 2017 foi de negativa, como a gente pode constatar nas colunas na cor em vermelho. Enquanto em 2016, produção brasileira de café arábica foi de 43.380.000 sacas. Em 2017, ela cai para 34.240.000. Só para a gente lembrar, a bienalidade é aquela característica natural da variedade de arábica no Brasil de alternar entre um ano de alta produtividade dos canaviais, dos cafezais, melhor dizendo, com um ano de baixa produtividade. Por fim, nas colunas em cor verde, a gente vê a produção de café Conilon do Brasil, que sai de 7.980.000 sacas em 2016 para mais de 10.720.000 neste ano de 2017, mostrando, portanto, a forte recuperação dessa espécie aqui no país. O estado de Minas Gerais é o maior de produção de arábica do Brasil e também, se a gente comparar, o maior do mundo todo. Foi ele que derrubou bastante a produção de arábica do Brasil e a safra total. Teve uma queda de 21% na variedade neste ano, na comparação com 2016. Já o Espírito Santo, que é o maior da produção de café Conilon, aumentou a sua safra em 17,5% na comparação com o ano passado. E as atenções agora dos cafeicultores já estão todas voltadas para a próxima safra. Vamos saber então com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se desenha daqui para frente, então, em relação à safra 2018 do grão. Lavouras de café do Centro-Sul do Brasil vêm sendo beneficiadas ao longo das últimas semanas. As instabilidades mais fortes e que ficaram mais concentradas principalmente nas lavouras de café do Sudeste conseguiram aumentar a disponibilidade hídrica do solo de maneira bastante expressiva. Aqui em Minas Gerais e também no Espírito Santo, a umidade do solo ainda segue elevada, em torno de 80%. Agora, nas áreas mais ao sul do país, a chuva diminuiu um pouco ao longo das últimas semanas. O tempo mais seco também voltou a predominar. Isso garantiu diminuição da umidade do solo, principalmente aqui no interior do estado de São Paulo e também na faixa oeste do Paraná. Agora, nos próximos dias, tem previsão de chuva retornando para as áreas produtoras de café do Centro-Sul do Brasil. Dessa vez, os acumulados vão ser mais expressivos aqui entre São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, alcançando até o extremo sul mineiro. As instabilidades vão ser influenciadas por conta da formação de uma área de baixa pressão, mais os ventos no alto da atmosfera que acabam transportando mais umidade da Amazônia para o centro do país. Com isso, tem previsão de chuva expressiva nas áreas mais escuras do mapa e acumulados que podem alcançar até 70 milímetros. No decorrer da segunda semana, essa condição de chuva mais forte no Centro-Sul ainda vai persistir. Só que dessa vez as pancadas mais fortes migram para as áreas produtoras de Minas Gerais e também do Espírito Santo. E a chuva também veio com força, acumulados que podem superar até 70 milímetros. Já no decorrer do terceiro período, mais para o começo do mês de janeiro, até pelo menos o dia 5, as chuvas ganham mais intensidade no Centro-Sul, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste. Minas Gerais, Goiás e grande parte da região Centro-Oeste é que recebem as pancadas mais expressivas e volumosas. Então, no decorrer das próximas semanas, a tendência é de condições climáticas muito favoráveis para o desenvolvimento dos cafezais da maior parte do Centro-Sul do Brasil, o que segue beneficiando o desenvolvimento da safra de 2018. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E é justamente esse clima mais favorável sobre o estado do Espírito Santo que tem feito as cotações da saca de café Conilon baixarem. A queda acumulada neste mês de dezembro já é de 4,30%. O valor da saca de 60 quilos do grão, tipo 6, classificação peneira 13 e acima, registrou mais uma baixa nesta última quarta-feira, dia 20 de dezembro, chegando aos R$ 356,18. A gente observa aqui no gráfico a tendência de baixa. Ela se confirma por conta, portanto, desse clima bom, chuvas chegando por lá, indicando também uma safra positiva em 2018. E além do Espírito Santo, outros 7 estados brasileiros produzem também café Conilon. A gente vai acompanhar agora quais são eles, em quais regiões do Brasil.
Na região norte, os estados que produzem café Conilon são estes. Vamos colocar na tela para o pessoal de casa acompanhar. Estado de Rondônia, Amazonas e o Pará. Na região nordeste, a Bahia produz também café Conilon. No centro-oeste tem produção de Conilon também, ela se concentra no estado do Mato Grosso. E no sudeste, Minas Gerais também produz Conilon, apesar da produção maior ser de arábica. E no Rio de Janeiro também encontramos café Conilon sendo produzido. Destes estados, os de maior produção, depois do Espírito Santo, são Rondônia e Bahia. Neste ano de 2017, houve uma inversão na posição destes estados. Quem produz mais? No ano de 2016, foi Rondônia que conquistou o segundo lugar nacional na produção de Conilon, uma vez que a Bahia tinha tido uma safra muito pequena. Neste ano de 2017, a produção baiana recuperou bem, ela que é toda feita na zona do Atlântico, teve uma safra surpreendentemente maior e voltou, portanto, a conquistar o segundo lugar no ranking dos maiores estados produtores de Conilon do Brasil. No ano de 2016, o estado de Rondônia colheu 1.620.000 sacas de 60 quilos de café Conilon. Em 2017, ampliou também a sua safra, em virtude dos amplos investimentos que têm sido feitos por lá, em especial pelo governo de Rondônia. Em 2017, segundo a Conab, fechou a safra com 1.950.000 sacas do grão. Mas a Bahia teve um crescimento surpreendente, saindo de 820.000 sacas em 2016, resultado daquela safra menor por conta do clima seco, e agora em 2017 recupera bem os seus cafezais, trazendo para 2.380.000 sacas a sua participação na safra nacional. Por fim, vamos acompanhar como estão os valores do café Conilon nestes dois também importantes estados produtores do Brasil. No município de Eunápolis, na Bahia, o valor da saca de 60 quilos do grão tipo 7,8 esteve negociada nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro, a R$ 337. O valor da saca, também tipo 7,8, foi negociado a R$ 335 no município de Itamaraju, também no estado baiano. Já no município de Cacoal, em Rondônia, uma região produtora e referência para o estado, o valor da saca de 60 quilos do grão, com 400 defeitos, chegou a R$ 335 nesta última quarta, dia 20 de dezembro. E a gente segue falando sobre a variedade Conilon por aqui, mas agora o destaque é o mercado internacional. Os valores na Bolsa de Londres, que é a bolsa referência para esta commodity, vem em bastante queda. A gente vem falando diariamente aqui no Agricultura BR que os valores de referência são acima de $2.000 a tonelada. Hoje em dia eles se encontram na casa de $1.700, refletindo a boa safra que vem por aí do Vietnã, que é o maior país produtor da espécie Conilon no mundo. Vamos acompanhar os valores de agora, então, lá na Bolsa de Londres. Mercado segue em movimento de baixa, vem quase perdendo o suporte de $1.700. Veja que as posições de janeiro e março já chegaram a baixar deste valor no dia de hoje. Na coluna onde diz cotação mínima, a última direita da tela, mostra que os valores baixaram para menos de $1.700, veja só. Neste momento, a posição de janeiro vem a $1.704 por tonelada, com queda de 0,46%. Março negocia a tonelada do café robusta em Londres a $1.703, queda de 0,58%. A queda é a mesma para os negócios com entrega em maio, que agora vem a $1.713. E a posição de julho negocia a tonelada a $1.748, queda agora mais expressiva ainda de 0,85%. E a gente volta ao mercado físico do Brasil, fica agora com mais cotações nacionais.
De olho agora no mercado do café arábica. A gente começa vendo como foram os negócios no Brasil nesta última quarta-feira. Tomando como base o estado de São Paulo, o valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, classificação bebida dura para melhor, registrou um dia de alta, subiu para R$ 447,15, diminuindo, portanto, a queda que havia sido acumulada ao longo deste mês. A baixa na comparação com o mês anterior, ela é de agora 2%. A gente acompanha o mercado de Nova York neste momento, ele que tem influenciado diretamente as cotações aqui no Brasil. O mercado por lá tem operado com forte baixa em consequência das chuvas na principal região produtora do Brasil, Minas Gerais. Há pouco, a Juliana Rezende mostrava para a gente o quanto que tem chovido nesta importante área produtora. Como Minas Gerais é o maior estado produtor de arábica do Brasil e também do mundo, o que acontece por aqui influencia no cenário internacional. Chuvas indicam boa produção, boa oferta do produto e com isso o mercado vai lá embaixo. A gente acompanha o que acontece nesta quinta-feira por lá. Mais um dia de baixa, então, para o mercado internacional do café arábica. A posição de março cai agora mais de 1% e negocia a libra-peso do grão a $1,21 mais 80. A posição de maio vem a $1,24 por libra-peso, queda de 1,15%. E a de julho, últimos negócios, a $1,26 mais 40 por libra-peso, cotações, portanto, bastante pressionadas por lá, uma vez que o valor de referência é acima de $1,30 por libra-peso. E a gente vai agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem informações sobre a citricultura lá dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Voltamos já. O controle inadequado de plantas daninhas é um dos principais fatores de redução de produtividade nas culturas, como a da soja, por exemplo. As plantas invasoras competem com os recursos naturais daquela cultura que foi implantada, como luz solar, água, nutrientes do solo e até o espaço. Sobre este assunto a gente conversa hoje no quadro Entrevista. Ao meu lado está Francisco de Assis Rolim, ele que é doutor em agricultura e professor do curso de agronomia da Uniderp, Universidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Doutor Francisco, obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom, as plantas daninhas, como a gente comentava, são um grande problema para o sojicultor brasileiro. Como que o combate ou a prevenção dela começa? Esse é um assunto que deve estar na pauta do produtor bem antes dele realizar o plantio, no planejamento da sua lavoura, porque ele deve ter já um levantamento, um diagnóstico das espécies que ocorrem nas suas áreas de cultivo e, com base nesse levantamento, ele faz, juntamente com o seu agrônomo ou com o seu assistente técnico, faz o planejamento do controle a ser realizado, envolvendo as épocas, envolvendo os produtos, envolvendo também a infraestrutura que ele tem, o maquinário adequado. E isso tudo deve ser tomado essas providências antes do início da safra. Então, toda a safra é fato, vai existir planta daninha acontecendo na lavoura? Exatamente. São agentes negativos que concorrem com a produtividade da cultura e no caso das plantas daninhas é inevitável a sua ocorrência, porque as condições ambientais são ótimas para elas. Tem umidade, tem solo bem fertilizado, tem temperaturas adequadas, ou seja, uma condição que é boa para a cultura cultivada vai ser excelente para as plantas daninhas. Hoje em dia, quais são as principais plantas daninhas para a cultura da soja aqui no Brasil? Essa é uma dinâmica que ocorre em função da biodiversidade. Então, no momento, as plantas daninhas, as espécies que têm causado mais preocupação e que estão tendo maior importância, são principalmente o capim amargoso, Digitaria insularis, a buva, Coniza bonariense, e ainda as plantas chamadas tigueras, que são plantas
remanescentes de culturas anteriores e que vêm a se instalar como planta daninha no momento do cultivo atual. Tem sido as principais preocupações. Mas a gama de espécies que são importantes para o cultivo da soja é muito ampla. Varia de região para região? Varia de região para região, de sistema de cultivo para sistema de cultivo. Às vezes, numa mesma propriedade, dependendo do tamanho, de um talhão para o outro existem alterações na composição das plantas daninhas. Por isso tem que ter um conhecimento muito bom, tem que ter um acompanhamento, um monitoramento técnico eficiente para o produtor exercer da melhor forma, de uma maneira mais eficiente e econômica, o controle ou o manejo dessas plantas daninhas. Se esse controle, doutor, não for feito de maneira eficaz, quanto em produtividade uma lavoura de soja pode perder quando se fala em plantas daninhas? É importante esse aspecto aí, porque o produtor, ele está numa atividade econômica como outra qualquer e ele não pode ter prejuízo na sua atividade por negligência. Então, dependendo das espécies que ocorrem, da densidade que ela ocorre na área, as perdas podem variar de 20% a 80% na produtividade. Ou por um manejo inadequado, ou pelo momento inadequado ou inoportuno de controle, e até mesmo pelo planejamento e o uso das ferramentas como as moléculas herbicidas e outros métodos. Qual é a tecnologia mais forte, mais eficaz que o Brasil tem hoje no combate às plantas daninhas, ou qual foi a evolução mais marcante para a história da soja no Brasil neste assunto? Nos últimos anos, a tecnologia de maior impacto e de grande importância, não só para a região produtora do Brasil, mas produtora de soja do mundo todo, foi na área da biotecnologia, né, com a inserção a primeira grande tecnologia nessa área foi o evento da soja transgênica. Essa tem sido o que nós chamamos de tecnologia de ponta no momento, na área de biotecnologia. Outros produtos estão inseridos nessa área de pesquisa. O produtor deverá ter nos próximos anos, já a partir do ano que vem, quem sabe, já ampliação de pesquisas envolvendo a tolerância ou a resistência das plantas cultivadas a moléculas potentes, eficazes no controle de plantas daninhas, envolvendo várias espécies e com um controle bem eficaz. Quando a gente fala, doutor, em outros problemas fitossanitários da cultura de soja, como pragas e doenças, a ferrugem asiática, por exemplo, tem se falado muito hoje em dia na resistência do fungo aos insumos, né? No caso das plantas daninhas, também acontece isso? Também acontece, isso é muito frequente. Então, por exemplo, eu falei o caso da soja transgênica. Logo que essa tecnologia foi disponibilizada, inicialmente, todas as espécies daninhas, praticamente, eram eficientemente controladas. Com o passar dos anos, e hoje nós já estamos numa situação em que o glifosato, que é a molécula usada, ele já não está sendo eficiente para um número significativo de espécies que antes ele controlava bem. Isso significa que houve desenvolvimento de resistências, houve seleção de plantas existentes no ambiente e que já não está sendo uma tecnologia absoluta. Por isso, a necessidade de inserir nessa ciência a inclusão de outras moléculas que são também potentes. Então, esse é o grande desafio, né? Não só nessa questão de plantas daninhas, mas questão fitossanitária em geral, resistência aos insumos. Exatamente. E essa tecnologia moderna, ela já tem tecnologias para serem lançadas que visam não somente tornar a planta resistente, a planta tolerante, a cultivada tolerante à molécula herbicida, mas também na mesma planta cultivada, ela ter resistência também a outros agentes, por exemplo, lagartas, né?
Então, você utilizar uma planta geneticamente modificada que vai tolerar a ação de inseticidas, vai ter um inseticida embutido já na sua genética, através de proteínas, principalmente, e ao mesmo tempo ela ser tolerante à ação de herbicidas de ação total. O que o senhor enxerga para o futuro da agricultura no Brasil nesse aspecto de controle de plantas daninhas? Onde que a gente pode chegar em questão positiva envolvendo isso? A biotecnologia é o futuro, é o presente e é o futuro. Então, deverá desenvolver mais, ampliar mais as pesquisas envolvendo biotecnologia. O surgimento de novas moléculas herbicidas não é esperado, não existe essa expectativa. A tendência é, com o que nós já temos aí de produtos agrotóxicos, fica com esses, selecionando os melhores, e a ciência não está caminhando para o desenvolvimento de novas moléculas. Ainda não tem essa perspectiva? Não, hoje não. Mas sim utilizar a ferramenta da biotecnologia. Pode-se falar que a planta daninha traz algum benefício para a cultura? Ela pode ajudar de alguma forma essa lavoura? Sim, ela pode ajudar. Antes do plantio, por exemplo, é feito o preparo da área. Hoje, principalmente nas áreas cultivadas sob o sistema de plantio direto, que é a maioria dos cultivos da soja no Brasil, é feita uma dessecação, o preparo é feito via dessecação, manejo, dessecação da cobertura vegetal precedente, e essa cobertura vegetal ela é composta também de espécies que são semeadas para isso, mas composta também de espécies espontâneas, que são as plantas daninhas. Elas, nesse momento, vão servir, após quimicamente manejadas, elas vão passar a servir de cobertura vegetal. Vão se decompor, vão ajudar a reestruturar o solo, a manter a temperatura do solo em níveis adequados para o cultivo, vai ajudar a reter água no solo. Isso vai favorecer o desenvolvimento da cultura. Então, as plantas daninhas também têm a sua validade, inclusive protegendo o solo contra a erosão. Doutor, para a gente finalizar, o produtor rural que está nos assistindo quer saber mais informações sobre as ervas daninhas nas culturas, como a soja, por exemplo, mas no caso dela trazer aquele prejuízo, né, não nessa fase de cobertura de solo, a quem ele deve procurar? Tem alguma instituição em que ele possa confiar para fazer esse controle junto com ele? Olha, em todas as regiões sempre tem pessoal ligado à consultoria, assistência técnica, quer seja empresas governamentais ou empresas privadas. No setor da pesquisa, principalmente na cultura da soja, a Embrapa tem um centro de pesquisa que fica nacional, né, sediado em Londrina. Nos estados, os estados contam com empresas estaduais de pesquisa e esse pessoal técnico, o aporte técnico, o produtor hoje, em qualquer região que ele esteja no Brasil, ele tem condições de acesso muito fácil. Então, o que se pede sempre o produtor não tomar nenhuma decisão, nenhuma medida, nenhuma atitude, sem ele consultar um agente técnico. Doutor Francisco, muito obrigada, então, pelo seu tempo aqui com a gente. Uma verdadeira aula a gente teve. Obrigado. Seguimos com o programa. O assunto por aqui agora é citricultura. Pela primeira vez em 70 anos, a Califórnia superou a Flórida na produção de citros nos Estados Unidos. Segundo dados divulgados pelo Departamento de Agricultura do país, no ano de 2016-2017, o estado
da Califórnia produziu 3.900.000 toneladas de frutas cítricas. Já a Flórida produziu 3.500.000 toneladas, portanto, a Califórnia superou a Flórida pela primeira vez em 70 anos. Essa situação mudou muito rapidamente, uma vez que há cerca de 5 anos a produção de citros da Flórida era o dobro do da Califórnia. Isso aconteceu devido à alta incidência de greening nos pomares da Flórida, que acabou derrubando demais a produção citrícola desta região dos Estados Unidos. O greening também chegou ao estado da Califórnia, mas por lá a incidência não foi tão alta assim. Ele chegou com mais força, assim, foi na Flórida, derrubando demais a produção norte-americana. Outra situação que baixou demais a produção de frutas cítricas da Flórida foi a passagem do furacão Irma, neste ano de 2017, que devastou pomares da região, baixando demais, portanto, a produção. A mais recente expectativa de produção de citros para os Estados Unidos mostra que no ciclo novo 17-18 vai haver uma nova queda na produção da Flórida. A Califórnia tem estimativa de colher 3.800.000 toneladas, enquanto a Flórida baixa para 2.300.000 esta nova projeção. De acordo com especialistas neste meio e o próprio setor, é possível que a Califórnia se mantenha dentro dos próximos anos ainda, liderando a maior produção de citros dos Estados Unidos. E enquanto isso, aqui no Brasil foi lançado neste mês de dezembro o primeiro bioinseticida para controle do inseto transmissor do greening. O greening é a principal doença da citricultura que devasta as produções de todo o mundo, como a gente acabou de ver, como aconteceu nos Estados Unidos. Quando suga a seiva de uma planta doente para se alimentar, o inseto serve como transmissor da bactéria causadora da doença, propagando o greening nas lavouras. Essa é a doença mais severa que atinge os citros no mundo, uma vez que as plantas contaminadas não podem ser curadas, ou seja, precisam ser erradicadas. O bioinseticida lançado no Brasil é a primeira alternativa biológica para o controle do inseto. O produto foi registrado pelo Ministério da Agricultura com o nome comercial de Challenger. Por se tratar de um produto biológico, não deixa resíduos e nem necessita de tempo de carência, pois o ingrediente ativo não é acumulativo em folhas e frutos. Este produto, recém-lançado aqui no Brasil, teve como pesquisa um período longo de 7 anos. Segundo os envolvidos com essa pesquisa, ela continua para garantir outras criações de produtos para controle de outros insetos e doenças que atingem a citricultura. Bom, e falando nela, a gente fala agora sobre o clima, sobre a principal região produtora, em especial o estado de São Paulo. Por lá, o clima tem ficado um pouco menos chuvoso nos últimos dias, já causando alguma preocupação em relação à umidade do solo. A Juliana Rezende traz mais destaques agora, como que o clima se comporta na região centro-sul do Brasil como um todo nos próximos dias. A situação da disponibilidade hídrica do solo nas regiões do centro-sul do Brasil segue com situações um pouco diferentes se compararmos as áreas centrais do país como as áreas do sul do Brasil. Agora, a disponibilidade hídrica do solo ainda segue bastante elevada, principalmente aqui nessas áreas em rosa. Então, Mato Grosso, Goiás, tem índices em torno de 90%, considerando até índices de encharcamento. Agora, no estado de Minas Gerais e no Espírito Santo, a umidade também diminuiu ao longo das últimas semanas por conta das chuvas terem perdido um pouco mais de intensidade. Mas os índices ainda seguem elevados, beneficiando grande parte das lavouras que estão em desenvolvimento. Então, nessas áreas em azul do mapa, grande parte de Minas Gerais, estado do Espírito Santo, São Paulo e também grande parte do estado do Paraná, as condições hídricas ainda seguem satisfatórias e os índices ficam em torno de 80%. A situação é um pouco mais preocupante nas áreas mais ao sul do Brasil, como no Rio Grande do Sul. Aqui nessas áreas que fazem fronteira do estado gaúcho com o Uruguai, a disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo de forma bastante expressiva e já alcança índices inferiores a 40% no extremo sul
Gaúcho. E grande parte do Rio Grande do Sul fica com índices em torno de 50%. É justamente a área que mais preocupa os produtores, porque no decorrer dos últimos períodos, o tempo mais seco veio predominando, as instabilidades não ganharam muita intensidade nessas áreas e, por conta disso, a disponibilidade hídrica do solo diminuiu bastante, associado também às altas temperaturas, que acabaram favorecendo para esse declínio mais intenso dos índices de umidade do solo no Rio Grande do Sul. Agora, nos próximos dias, tem previsão de chuva no centro-sul do Brasil, só que essa chuva não vai conseguir ainda alcançar as áreas mais secas do Rio Grande do Sul. Tem previsão de chuva forte entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e também no estado de São Paulo. No Rio Grande do Sul, a chuva é fraca, acumulados baixos, em torno de 15 milímetros. Já no decorrer da semana seguinte, essa chuva mais forte migra um pouco mais para as áreas mais ao norte. Então, Minas Gerais e Espírito Santo é que devem receber as chuvas mais fortes e essa chuva vem mantendo a umidade do solo mais elevada nessas regiões. No Rio Grande do Sul, chuvas fracas ainda devem persistir e acabam perdendo cada vez mais intensidade. O acumulado é baixo, não passa de 5 milímetros. Então, quer dizer que o tempo mais seco ainda volta a predominar por alguns momentos no Rio Grande do Sul, com pancadas muito isoladas que acabam sendo intercaladas com dias de tempo mais seco. No decorrer da última semana, até pelo menos o dia 5 de janeiro, as chuvas seguem migrando cada vez mais aqui para o centro do Brasil. E na região sul, a chuva até consegue ganhar um pouco mais de intensidade, só que os acumulados ainda ficam em torno de 15 até 30 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, especificamente agora ao longo do mês de dezembro, as chuvas no sul do Brasil não devem ganhar muita intensidade, como é o caso do Rio Grande do Sul. As novas condições climáticas mais satisfatórias para as lavouras que estão em desenvolvimento no Rio Grande do Sul devem ocorrer principalmente no comecinho do mês de janeiro, onde a chuva começa a ganhar um pouquinho mais de intensidade. E aí sim, tem condições mais satisfatórias para que essas chuvas tenham potencial para aumentar a umidade do solo no sul do Brasil. Já as condições centrais entre a região centro-oeste e também a região sudeste, condições muito satisfatórias porque as chuvas seguem persistentes e ainda com forte intensidade e conseguem manter a umidade do solo bastante elevada. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O Instituto Agronômico de Campinas lançou recentemente o Censo Nacional das Variedades de Cana-de-Açúcar. O estudo mostra que 43% das áreas destinadas à fibra no Brasil utilizam uma única variedade, uma situação que pode colocar em risco a produção de cana de alguns estados. Gustavo D'Angelo tem mais informações. O segundo Censo Nacional de Variedades de Cana-de-Açúcar, realizado pelo Instituto Agronômico de Campinas entre abril e novembro, nos canaviais do Centro-Sul, apontou redução na concentração de variedades utilizadas nos canaviais, de 77% para 75,1%. A redução detectada na concentração é positiva para o setor, por proporcionar maior segurança biológica frente ao surgimento de novas pragas e doenças. Mas a pesquisa constatou que ainda há grande predominância de uma única variedade, a RB 867515, o que, segundo os pesquisadores, pode colocar em risco a canavicultura de alguns estados, como Paraná e Espírito Santo. Conforme o levantamento, esta variedade representa 43% dos canaviais e soma 42,8% da intenção de plantio em 2018-2019. A recomendação do programa Cana IAC é que em uma área de produção, uma única variedade de cana-de-açúcar não represente mais do que 15% do total. Gustavo D'Angelo para o SBA. É hora de mais um rápido e último intervalo desta edição. No próximo bloco, a gente atende a pergunta dos telespectadores, previsão do tempo para Mato Grosso do Sul e tem ainda informações para pecuária. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta e agora para falar com você que mandou mensagem para a gente pedindo alguma informação. É hora do quadro Agricultura BR Responde. A pergunta de hoje vem do município de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, ele que faz fronteira com o Paraguai. Vamos ver na tela, então, o que o Júlio mandou para a gente. Quero saber a previsão do tempo para os próximos 30 dias para Ponta Porã, que fica na região sul de Mato Grosso do Sul. Júlio, vamos aos destaques, então. Quem fala é a Juliana Rezende.
Respondendo à dúvida do telespectador Júlio, da região de Ponta Porã, no sul do Mato Grosso do Sul, que quer saber como é que ficam as chuvas agora no decorrer dos próximos períodos para esta região. A disponibilidade hídrica do solo diminuiu ao longo das últimas semanas no estado do Mato Grosso do Sul e também na região de Ponta Porã. Agora os índices ficam em torno de 60% a 70% na maior parte do estado. No decorrer dos próximos 5 dias, as chuvas retornam e retornam com força. Tem previsão de acumulados elevados aqui nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul, justamente na região de Ponta Porã, e acumulados que podem alcançar em torno de 100 milímetros. O que vai garantir essa chuva mais forte são instabilidades no alto da atmosfera e também mais a passagem de uma frente fria pela costa da região sul, que vai ajudar a intensificar essas chuvas em grande parte do centro-sul do Brasil. Então tem riscos para temporais na região de Ponta Porã agora no decorrer dos próximos 5 dias. Durante o segundo período, essa chuva já começa a perder intensidade, mas ela não cessa ainda. Então, entre os dias 27 até o dia 31 de dezembro, tem chuva abrangente ainda no estado do Mato Grosso do Sul. Aqui nas áreas mais ao sul, na região de Ponta Porã, a chuva até segue de maneira mais significativa, acumulados em torno de 30 milímetros. Já no decorrer do terceiro período, começo do mês de janeiro, dia 1º até o dia 5, chuvas voltam a ganhar intensidade na região de Ponta Porã e na maior parte do estado do Mato Grosso do Sul. Acumulados agora em torno de 50 milímetros. A tendência ainda é de que o mês de janeiro seja com chuva mais persistente, especialmente durante a primeira quinzena. Essa chuva tende a ser um pouco mais persistente e também mais intensa do que a segunda quinzena do mês de janeiro, onde as instabilidades perdem um pouco mais de intensidade, o tempo mais seco também volta a predominar por alguns momentos. E o volume de chuva durante a segunda quinzena deve ser menor do que a primeira quinzena do mês de janeiro. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Até mais, Ju. Obrigada pelas informações. Muito obrigada a você também, Júlio, por ter participado aqui do Agricultura BR. Você que também quer mandar a sua pergunta, anote aí o nosso número do WhatsApp, é o 996562266, prefixo 67 do estado de Mato Grosso do Sul. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. 2017 foi um ano difícil para a pecuária. Em Mato Grosso do Sul, mesmo assim, as exportações do setor aumentaram. Quem falou sobre este assunto e fez um balanço das exportações industriais do estado foi Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias do Estado. Acompanhe na reportagem de Kleber. No setor industrial, Mato Grosso do Sul cresceu em 2017. Foi um ano marcado por crise em vários setores, mas ainda assim o PIB industrial é de mais de 20 bilhões de reais. A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 9,1% comparado com 2016. Todos sabem aí que 2017 foi um ano de extrema dificuldade, então não é novidade para ninguém. E desta forma, numa avaliação bem rápida, os números de Mato Grosso do Sul são assim bastante animadores quando comparados com outros estados. Tivemos aí alguns avanços significativos em algumas áreas e os números ainda não são aqueles todos que nós gostaríamos de anunciar, mas são números verdadeiros e são números que relatam aí exatamente o que aconteceu no ano de 2017. Segundo o presidente da FIEMES, só no mês de novembro, a indústria respondeu por 86% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul, 14% a mais que o acumulado em todo o ano. O destaque ficou para os segmentos frigorífico, celulose e papel, extrativo mineral, óleos vegetais, couros e peles e siderurgia e metalurgia básica, que somados representam 98,1% da receita total das vendas de Mato Grosso do Sul, de produtos industriais ao exterior. Mesmo com números positivos, o presidente da FIEMES destacou que ainda não há posição confortável para os empresários, levando em consideração a quantidade de indústrias que fecharam este ano, a massa salarial que caiu 3,2% e o desemprego que continua crescendo. Não tem situação confortável para empresário no Brasil nos últimos tempos, Então, todas essas inseguranças jurídicas e que traziam custos
não administráveis pelas empresas traziam intranquilidade. Então, nós acreditamos na retomada de 2018 em razão ao cenário. Então, a partir do momento que você tem juros aí na faixa de 7%, quando você tem recursos, até porque nós tínhamos recursos do FCO com juros caros. Quando você tinha recurso do BNDES, tinha com juros caros. A insegurança jurídica na contratação de trabalhadores era um problema muito sério no Brasil. Então, superada essa fase, nós já projetamos vários setores em condições de contratação imediata. E é o que vem acontecendo. Mesmo diante da crise que o mercado da carne enfrentou em 2017, o setor frigorífico foi o que mais gerou emprego em Mato Grosso do Sul neste ano. De acordo com o radar industrial da FIEMS, o segmento gerou mais de 25 mil novas oportunidades de trabalho e movimentou mais de 15 bilhões de reais. A matéria-prima forte nossa que é a carne. Então nós temos uma matéria-prima considerável, né, de proteína animal, da mesma forma que temos a soja e o milho, que vem superando ano a ano. As dificuldades são as mesmas, né? A gente vê que algumas plantas, né, voltaram a funcionar. O Cidrolândia tem um caso, devemos ter a retomada de outra planta frigorífica no interior. Então tem aí pelo menos uma meia dúzia de plantas novas de setor de carne bovina que avança. Também tem a avaliação dos projetos da própria JBS na produção de aves, né, que vem evoluindo, suínos também vem evoluindo positivamente. Então a gente vê que a proteína é realmente um grande setor para todo o estado. E a empresa não é 2, 3, 4 pessoas, né? Vocês viram aí que nós estamos falando de 25 mil trabalhadores, é um setor. Pode ter os seus problemas de direção, mas a equipe dos grupos, né, elas, né, têm superado as empresas. Minutinho final desta edição de Agricultura BR. Vamos às últimas informações do dia. Soja em Chicago segue operando em campo negativo com a posição de mais curto prazo abaixo de $9,50 por bushel. Agora estava a $9,49, seguindo, portanto, esse movimento de campo vermelho. Agora sim pode colocar na tela para o pessoal de casa ver queda superior a 0,5% para essa posição. As demais também caem mais de 0,5%. Vindo a de março a $9,59 por bushel, maio $9,71 e a de julho a $9,81 por bushel, todas próximas à cotação mínima do dia. Por fim, vamos dar mais uma conferida no dólar comercial aqui no Brasil. Nesta quinta-feira, ele vinha operando com alta frente ao dia anterior. Moeda que estava aos R$ 3,29 nesta última quarta-feira, neste momento segue subindo, alta de 0,45%, vindo negociada a R$ 3,30 mais 9. Com estas informações, encerramos aqui mais uma edição para você. Não se esqueça que às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem o Boletim do Agricultura BR com o resumo do dia. Eu espero você. Até lá!